O que você faria se você tivesse amanhã menos 10 pessoas ou 5 pessoas aí no seu time? Se você acordasse, de repente tivesse 30% do seu time tendo sido demitido no único dia. Twitter, Microsoft, a Amazon tiveram que demitir várias pessoas esse ano com os famosos layoffs. E mesmo que você não tenha passado por isso ainda, provavelmente você como gestor vai passar por esse problema. E a gente sabe que esse é um tema super sensível porque ele mexe com várias questões aí burocráticas, jurídicas e até emocionais do seu negócio. Por isso que a gente quer ter uma conversa bem franca aqui com você que é gestor, para que você possa tomar medidas aí, tanto emocionais quanto práticas, técnicas e muito realistas sobre como que você pode mitigar os erros e riscos aí nesse tipo de demissão em massa. E vale lembrar que se você não passou por isso ainda, pode ter certeza que em algum momento você vai passar, porque é muito comum que as empresas enxuguem a operação, tenham problemas com vendas, contratuais, uma série de questões. Você vai precisar lidar com esse tipo de questão em algum momento, então é por isso que eu acredito que vale a pena você continuar comigo aqui até o final. Então olha só, vamos do começo. Como é que eu, como gestor, consigo me preparar para um layoff, sendo que a gente tem aí várias questões complexas, né, dentro dessa decisão da empresa, ou que muitas vezes acaba nem sendo uma decisão intencional, mas é ocasionada de repente por um contrato que não fechou, uma venda que não foi feita, alguma coisa do tipo. Vamos do começo. Não existe layoff surpresa. Os donos do negócio, principalmente a galera de finanças, já tá prevendo que vai ter que cortar a gente há algum tempo. E vale lembrar que assim, ou corta a gente e reduz ali a folha, o pagamento e tudo mais, diminui o custo fixo, ou você vende mais e entrega mais resultado. Mas vale lembrar também que o layoff, ele é feito em várias situações diferentes. Às vezes porque não tem caixa, às vezes porque realmente uma parte da operação vai deixar de fazer sentido, como foi o caso de uma grande empresa que recentemente demitiu mais ou menos 700 pessoas, porque ela automatizou toda a parte de experiência dos clientes dentro da plataforma. Então, um time de suporte deixou de ser necessário. Então, esse é um exemplo aí de layoff que pode não ser exatamente sem querer, mas que sempre os líderes da empresa já estão sabendo que ele vai acontecer muito antes de você, talvez, que é gestor, ficar sabendo. Mas vamos trabalhar com uma parada mais prática. O layoff vai rolar, você já ficou sabendo. Como é que você começa a se preparar? Acho que a primeira coisa mais importante é seja coerente e seja transparente com a comunicação interna do time. Talvez você não tenha controle sobre quem você vai demitir, quem a empresa vai demitir, quais são as pessoas, os cargos, quem está envolvido nisso tudo, mas você tem total capacidade de ser mais transparente ou até mesmo mais coerente com a sua palavra, até porque esse tipo de comportamento ele diz muito mais sobre você do que só sobre a empresa, e é uma decisão sua como você vai se comportar nesse sentido. Então é importante que você mantenha coerência transparente com o time, fazendo com que o time não desconfie de você ou não perca o respeito por você quando descobrem que na verdade a história não era bem assim. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa de mais importante. Por quê? Porque ele ajuda a não gerar ainda mais insegurança, ainda mais problemas, ainda mais questões que muitas das vezes para você podem ser de repente não tão importantes, porque você tá mais por dentro, você tá de repente participando das reuniões com os donos da empresa, sabendo de mais informação. Mas lembra do seguinte, o teu time, principalmente times que são remotos ou híbridos, eles vão ter muito mais dificuldade para conseguir entender, captar. Então eles vão começar a imaginar e aí mora o perigo. Porque as pessoas imaginam coisas aleatórias, começam a conversar entre elas e aí a questão pode muitas das vezes sair do controle. Então, muito importante. Primeiro passo, já defina, organize, seja coerente aí com a comunicação interna, porque as pessoas que ficaram pós o layoff, elas terão insegurança, elas terão dúvidas, elas muitas vezes vão começar a procurar outros trabalhos e é bem comum que saiam pessoas júnior ou sênior, ou seja, mais pessoas aí que são relevantes para o teu negócio, e você que já tinha uma força de trabalho reduzida por conta do layoff, tenha mais ainda porque alguém ficou com receio, ficou inseguro e tomou a decisão de sair também. E avançando, já defina também, começa a pensar quem é que vai ficar com as responsabilidades daqueles que saíram, porque o trabalho, muitas das vezes, ele não sai junto com as pessoas, né? Em geral, ele fica. Então, é importante que você já comece a pensar quem é que vai ficar com essas responsabilidades, para quem que vai sobrar essa fatia. Lembra que eu falei que as pessoas vão ficar inseguras? E elas ficam inseguras e começam a ficar frustradas porque a empresa não dá nenhum parecer sobre o porquê que aquilo aconteceu, dá uma informação confusa e, muito pior do que isso, não dá nenhuma visão de melhoria ali sobre contratações, realocação das responsabilidades, como por exemplo, olha só, gente, tivemos aí a saída de X pessoas, esse trabalho será remanejado e redistribuído entre o fulano, ciclano e o beltrano, mas é temporário, mas a gente vai contratar um júnior, mas enfim, qual é a medida que a empresa consegue dar de horizonte para que essa situação mude? Vale lembrar que a gente não consegue muitas vezes dar uma resposta 100% assertiva e precisa. Você não precisa mentir nesse momento vendendo um sonho que não existe para aquela pessoa que ficou ali com você. Ela vai confiar na sua palavra no momento difícil, então é importante que, mais uma vez, você seja transparente. Então, divida com ela aquilo que você tem como possibilidade.
deixando claro que ela ainda é uma possibilidade, que de acordo com os resultados obtidos, vocês vão conseguir mudar esse cenário, e aí contratando, redistribuindo, contratando freela, enfim, resolvendo o problema de redistribuição das responsabilidades. Dentro desse cenário, é importante você entender também quais serão as lideranças afetadas. Por que eu digo isso? Porque um líder, ele impacta várias pessoas dentro da operação ao mesmo tempo. Então, se você não definiu, não comunicou, não alinhou direitinho esse layoff entre as lideranças, você deixa solto, você deixa isso para que ele defina do jeito que ele achar melhor, você pode estar abrindo um precedente muito perigoso para que ele próprio tenha insegurança, ele se sinta mais acuado, digamos assim, e comece a se afastar, como eu falei, até procurando trabalho, e isso vai aparecer no resultado do dia a dia da empresa. Então, quando os líderes começam a se afastar, quem tá embaixo basicamente se afasta 10 vezes mais, com 10 vezes mais inseguro, 10 vezes, eu tô falando o número 10 aqui porque eu acho que é o mínimo, pelo menos, para não dizer 100 vezes muitas das vezes. Porque quando o teu líder tá disperso, tá longe, e você percebe, a gente é ser humano, a gente percebe esse tipo de coisa, tá estranho, você acaba adotando esse comportamento para você também ficando com mais receio ainda. São vários pontos que a gente precisa analisar para que a gente consiga entender, beleza, o layoff vai rolar, a gente já entendeu, X pessoas vão sair, como é que a gente pode comunicar da melhor maneira, como é que a gente pode entender quais pessoas que vão ficar com as responsabilidades, como é que a gente pode preparar, ajudar e apoiar melhor as lideranças para que nesse momento difícil ele consiga se desenvolver, ele consiga se tranquilizar para que ele possa trabalhar naquilo que é possível. Tô querendo dizer aqui que vai ter um mundo mágico, que todo mundo vai estar feliz e que vai estar tudo organizado, provavelmente vai ser caótico por alguns meses, não é rápido resolver esse tipo de problema, mas quando você tem uma comunicação alinhada, pelo menos as pessoas dão uma acalmada no ânimo e conseguem seguir adiante ali com mantendo o trabalho firme, sem cair tanta qualidade ou até mesmo muitas vezes melhorando, porque um time mais enxuto, melhor organizado, com os processos mais definidos, podem surpreender você aí nas entregas. E avançando mais um pouco, o layoff agora ele rolou, ele aconteceu. O que eu faço? Eu, como gestor que não sou dono do negócio, não posso prometer coisas, não posso vender um sonho, não posso falar aquilo que muitas das vezes não falaram nem pra mim dentro do negócio, porque não tá tão bem comunicado, digamos assim. O que eu posso fazer para segurar as pontas e não atrapalhar ainda mais o meu próprio trabalho? Primeira coisa que você pode fazer é reorganizar imediatamente as rotinas da empresa. Tem empresa que muitas das vezes tem layoff que em determinados times eles quase não deixam de existir. Hoje, dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, eu atendi uma das maiores empresas do Brasil aí no mercado de finanças e eles tiveram uma aquisição. Nessa aquisição foi dito que seria mantido o time e tudo mais. Ele tinha 52 pessoas nesse time de marketing. Quando fizeram a migração ali, foi um acordo meio de cavaleiro, não tinha nada em contrato, pelo que eu entendi. E cara, simplesmente chegaram lá e falaram, olha, não tem lugar aqui pra vocês, tá quase todo mundo demitido. Então o time de 52 pessoas foi reduzido para 14 ou 15 pessoas, mantendo ali 2 sócios, a liderança e algumas outras poucas pessoas. Então, reorganize imediatamente as rotinas para que você consiga entender quais reuniões vão manter, quais reuniões você vai precisar criar, que momentos você vai precisar estar mais próximo do time ali, porque, como eu falei, as pessoas vão ficar inseguras, elas vão ficar falando, vão ficar energizadas, digamos assim, ou com baixa energia, você precisa manter o time engajado. A segunda coisa que eu recomendo que você faça assim que rolou o layoff é você revisar as funções dos reportes e dos relatórios que vocês têm hoje dentro da empresa. Já vale lembrar, se você não tem nenhum, pode ser um bom motivo para você começar a fazer os relatórios aí. Até porque aqui no canal a gente fala muito sobre o ClickUp, que é uma ferramenta de gestão, que um dos maiores diferenciais dela é que ela consegue fazer com que a tua operação tenha dashboards em tempo real. E você consiga saber a quantidade de tarefa atrasada, você consiga saber quais são as tarefas por responsável, quem produziu mais, quem produziu menos, produzir gráficos, enfim. Relatórios no geral vão fazer com que você tome muito mais decisões assertivas, decisões mais justas e para que você também possa dar feedback ali pro teu time nas deles, nas reuniões, nas rotinas que a gente falou no passo anterior. Quando você revisa as funções, e o que eu quero dizer com isso aqui, dos relatórios, pode ser que você, nesse momento, precise adicionar novas funções, como, por exemplo, saber dados diferentes que você não sabia antes ou não estava monitorando antes, que podem ter levado até a dificuldades aí do layoff ou das entregas e, enfim, as coisas que aconteceram. E você também pode pegar esses relatórios e reatribuir para outra pessoa. E aí você ou talvez vai precisar treinar essa pessoa para produzir ou manipular esse relatório. Se você não tem, por exemplo, uma ferramenta igual o ClickUp, para que você tenha relatórios aí da sua operação, qual é a ferramenta que você vai usar? Você vai pedir um Excel, um Word, pegar esse relatório para onde? Uma apresentação, vai entrar dentro da rotina, será apresentado, vai ser enviado por e-mail, enfim. Organize e revise os relatórios e, por último, monitore mais de perto, ouça e faça reuniões one-on-one, um a um ali com o seu time, porque nesse momento será muito importante que você tire as dúvidas individuais, aquele tipo de dúvida que ele não vai levar numa reunião
como por exemplo, num determinado momento um amigo meu comentou que a empresa dele sofreu layoff e uma pessoa que era um pai de família estava perguntando para ele se ele teria emprego no mês que vem. Esse é o tipo de trabalho subjetivo do gestor que muitas das vezes ele não aparece, mas ele precisa ser feito. Então, ouça seu time, será um momento bem desafiador porque as pessoas trarão questões atreladas a financeiro, aos seus sonhos, às suas metas, e muitas das vezes você vai ter que tomar a decisão difícil de falar para aquela pessoa que, olha, você não tem uma boa notícia para dar para ele naquele momento, mas que você pode de repente tentar alguma alternativa, tentar uma conversa com o CEO, alguma coisa assim, para tentar dar uma resposta mais afirmativa, positiva, um horizonte melhor para de repente algumas pessoas do time, pelo menos. Então, eu recomendo que você, como gestor, ouça o time, vai lá, faz reunião 1 a 1. Eu sei que muitas das vezes, quando tem o layoff, a gente tem um trabalho muito maior, porque as responsabilidades, elas acabam caindo sobre a gente também. Mas não deixe de ouvir o seu time. Eu vi várias empresas que fizeram layoffs, algumas grandes, outras menores, e pararam de ouvir o time justamente nesse momento. É o pior erro que você pode cometer, na minha opinião. Por quê? Porque aí o teu time vai ter mais motivo para ficar inseguro, porque ele não é ouvido, ele não tem com quem conversar, ele não tem quem tire as dúvidas, e ele vai buscar alguém. E pode ser que ele busque alguém completamente errado, que não tem as informações, mas que provavelmente imaginou a doideira aí, vai querer falar para ele, dividir com ele e, enfim, passar a informação errada e enfraquecer o engajamento aí da tua operação. E por último, se você vai comunicar alguma coisa, não force a barra. A hipocrisia, a falsa positividade e aquela positividade tóxica, elas podem fazer com que o restante do teu jogo vá tudo a perder nesse momento. Seja transparente, mas, cara, demissão não é hora para dar feedback, demissão não é hora para você falar tudo aquilo que você não te falou durante toda a sua gestão. Não se acovarde atrás de uma carta onde a pessoa já vai sair. Você tem aquela sensação de que, agora eu posso falar o que eu quiser porque, enfim, já não vai fazer mais diferença. Tenha humanidade para fazer esse processo, se for você que vai fazer. Participe desse momento de maneira intencional, planejada. Reuniões de demissão, elas não levam mais do que 10 ou 15 minutos. Elas, no geral, nem devem levar para você não abrir precedentes jurídicos, contábeis e tudo mais. Faça isso de maneira registrada, se possível, tenha testemunhas. Tente fasear essas entregas do desligamento, digamos assim, com pessoas diferentes. Tem a pessoa que demite, tem a pessoa que faz o financeiro e o contábil, tem a pessoa que de repente revisa as questões finais de contrato, porque se ficar tudo sobre uma pessoa só, acaba gerando mais problemas operacionais, porque é mais fácil deixar passar um erro ou coisa do tipo, e aí acabar perdendo um processo trabalhista que já é bem difícil de lidar por si só, por ter cometido um erro administrativo. E é por isso que dentro da nossa comunidade eu ensino vocês a sempre manter um funil de contratação ativo o ano todo. Teve layoff, cara, mantém as portas abertas, recebendo um currículo, recebendo indicação, recebendo pessoas para trabalhar ali com você, porque em algum momento, e eu espero que isso aconteça com você, se você passou por esse layoff, se você está passando, que a sua empresa volte a crescer e que você volte a contratar. Só que é muito ruim quando você não se preparou para isso também, nem antes nem depois. Então, trocar o pneu com o carro andando é bem mais difícil, a gente sabe disso, mas mantenha as portas abertas, porque nada impede que você continue recebendo currículos, recebendo indicação, recebendo pessoas que de repente gostam da cultura e querem trabalhar com você, apesar das dificuldades que você enfrenta aí no meio desse caminho do layoff ou das demissões. Mantenha as portas abertas. Dentro da comunidade, a gente ensina o passo a passo para que você implemente cultura de contratação e deixe esses funis abertos com formulários automatizados, com tudo chegando direitinho ali para você, vindo do seu especialista, do seu expert, do site do seu negócio, de indicações no WhatsApp, enfim. Fica organizado, centralizado e você consegue fazer a gestão disso de uma maneira muito mais simples. E uma das coisas que mais vai ajudar você a evitar ter demissões em massa, layoffs aí dentro da sua empresa, é ter um bom planejamento. Obviamente o planejamento não salva tudo, a execução é o mais importante, mas um bom planejamento pode te ajudar a executar muito melhor. Por isso, clica no link que vai estar aqui do lado e abaixo desse vídeo para você assistir o nosso vídeo sobre planejamento 2024. Finalize o ano organizando as coisas e comece muito melhor para que você tenha muito mais resultado aí no ano que vem.